Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de física comigo, o professor Guilherme Dal Moro. Hoje vamos falar sobre força de empuxo, a força que surge sobre um objeto quando ele é imerso em um líquido. É uma força que é muito comum, a gente percebe muito, por exemplo, quando está mergulhando. A gente tem aquela sensação que a gente está mais leve. Quando a gente quer levantar uma pessoa dentro da água, a gente tem a sensação que é mais fácil também. Tudo isso está relacionado com a força de empuxo. Então vem comigo que a gente vai detalhar como é que funciona essa força. Muito bem, gente. Então vamos supor que nós temos aqui uma massa de 1 kg, um bloquinho aqui com 1 kg de massa. A força-peso dele é 10 newtons, aproximadamente 10 newtons. Então se eu quero deixar ele aqui suspenso, fora da água, tem que fazer uma força de 10 newtons para equilibrar o seu peso. Então, quando eu mergulho esse bloquinho, a gente percebe que ele fica aparentemente mais leve. Vamos supor que eu mergulho ele completamente e aparentemente, eu vou chamar aqui de pelinha, é o que a gente chama de peso aparente. Esse peso, a força que eu tenho que fazer para equilibrá-lo dentro da água é de 7 newtons. O que acontece? Aparentemente ele fica mais leve. Por que isso acontece? Porque surge sobre ele uma força vertical e para cima, que é a força de empuxo. Só olhando aqui, quanto que você acha que vale essa força de empuxo para cima que está me ajudando? Ela é igual ao peso menos o peso aparente. Então essa força de empuxo, que é o peso real do objeto, menos o peso aparente, nesse caso, é igual a 3 newtons. Vamos ver agora por que surge, por que aparece essa força de empuxo, de onde ela vem. Então a primeira coisa que a gente percebe quando mergulha o objeto aqui num determinado líquido é que o nível do líquido ele sobe, ele vai ficar mais alto porque o líquido está sendo deslocado pelo objeto. Então quando a gente mergulha o bloquinho num líquido, ele desloca esse líquido, porque quando ele entra, ele tira o líquido do lugar e ele, o objeto, passa a ocupar aquele espaço. Então há um volume de líquido que é deslocado. Se o objeto é totalmente submerso, o volume de líquido deslocado é igual ao volume submerso, que é o volume de todo o objeto. Então sempre tenha em mente que o volume deslocado de líquido é igual ao volume que é submerso. Se o objeto foi totalmente submerso, o volume de líquido deslocado é igual ao próprio volume do objeto. Então, voltando aqui, nós colocamos o bloquinho, o objeto, dentro do nosso recipiente com líquido. A primeira coisa que você percebe é que há uma variação aqui da altura, porque o líquido, então, ele foi deslocado, ele subiu um pouquinho aqui nesse reservatório, nesse recipiente. Então, essa é a primeira coisa que a gente percebe. A segunda coisa que a gente percebe, como a gente já tinha dito, é que o bloquinho fica mais leve. Por que ele fica mais leve? Porque surgem forças do líquido sobre o nosso bloquinho. Então, quais são essas forças? Muito bem, o líquido está em contato com o bloquinho. Então, essas forças são forças de contato. Você poderia falar assim, em toda a região, em todo o contorno do bloquinho existem, então, contatos do líquido e essas forças, então, dependem da pressão. Então, aqui eu vou desenhar 3 forças aplicadas de cima para baixo, e 3 forças aplicadas de baixo para cima, sobre o nosso bloquinho. Eu também posso desenhar, se eu quiser, forças laterais. Então aqui eu tenho uma força da direita para a esquerda e observe que essa força vai aumentando conforme vai aumentando a profundidade. Por que a força vai aumentando conforme a profundidade? Porque a pressão vai aumentando. E por que a pressão aumenta? Por causa lá do princípio de Stevens, do Stevens, que diz que a pressão hidrostática é igual a dGH. Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Posso fazer isso também do outro lado aqui. Então, a pressão vai aumentando à medida que aumenta a profundidade. Essas forças aqui, que o líquido faz sobre o objeto, você pode pensar como se fossem forças do líquido querendo voltar para aquele espaço. O líquido foi tirado de lá, ele quer voltar. Se você repentinamente tirar o objeto, vai ficar um buraco lá no líquido? Não, o líquido ocupa aquele espaço, então ele está fazendo uma força para ir para lá. E é interessante se perceber que as forças laterais, elas são canceladas, porque elas são iguais, porque elas estão a uma mesma profundidade. Então eu vou cancelar essas forças aqui e você vai perceber somente que vão ficar as forças de baixo para cima e as forças de cima para baixo.
Mas essas forças de baixo para cima são maiores, por causa da pressão que é maior. Logo, vai existir uma força resultante, e essa resultante é o que nós chamamos de força de empuxo. Então, sumariamente, você pode pensar que o empuxo se deve a uma resultante das forças do líquido, e essa resultante é maior na parte inferior do objeto, porque lá a pressão é maior. Tá? Então, eu vou desenhar aqui mais uma vez o nosso bloquinho e vou representar a força de empuxo, que é a força resultante que é aplicada sobre ele. Então, aqui está nosso bloquinho e a resultante, que é o empuxo, para cima. Daí você vai falar assim, tá, mas e o peso do bloquinho? Tá, o peso do bloquinho eu ainda nem analisei aqui dentro do objeto. Claro, se o peso do bloco for maior que o empuxo, ele afunda. Se o peso do bloco for menor, ele boia. Então, no nosso exemplo, a gente viu que o peso valia 10 e o empuxo valia 3. Então, nesse caso, ele tende a afundar. Eu vou representar aqui a força-peso, né? Imaginando que é a situação anterior. Então, esse peso aqui tem módulo de 10 newtons e esse empuxo tem módulo de 3 newtons. Consequentemente, esse bloco aqui, mesmo com empuxo, ele afunda, mas ele vai ficar mais leve, com certeza. Como que a gente calcula essa força de empuxo? A força de empuxo, né, ela é igual, essa é uma observação, né, que a gente tem, que a força de empuxo ela é igual ao peso do líquido que foi deslocado pelo objeto. Então, eu tenho que calcular qual é o peso desse líquido que foi deslocado. Então, o líquido deslocado, observando aqui na nossa primeira imagem, é mais ou menos essa porção aqui, ó. Isso aqui é o líquido que foi deslocado. Deslocado. Tá. Como que eu determino esse peso? Bom, o peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, é a massa do líquido deslocado vezes a aceleração da gravidade, que vale 10. Mais uma vez, usualmente a gente não costuma medir a massa do objeto, até porque medir essa massa é algo relativamente difícil, né? Porque como é que você vai quantificar essa massa? Você vai colocar na balança, mas aí você vai medir a massa de todo o sistema. Então, o que nós fazemos é trocar essa massa por grandezas que são facilmente determinadas. São elas a densidade e o volume. Então, lembrando lá, eu vou fazer isso em azul, né? A densidade D é igual a massa sobre o volume. Vou passar o volume para o outro lado multiplicando. Volume vezes densidade é igual a massa. Então, vou substituir aqui, ó, força de empuxo. Então, o empuxo é igual à massa do líquido deslocado, que é, então, o volume do líquido deslocado, vezes a densidade do próprio líquido, né? Então, é a densidade do líquido que determina a força de empuxo, vezes a aceleração gravitacional. Tá? E outra coisa interessante, né, a gente voltar aqui, ó, é que o volume de líquido deslocado é igual ao volume que é submerso. Então, a força de empuxo vai ser igual, vou mudar a ordem aqui, ó, deixar num formato mais usual aí nos livros, é a densidade do líquido deslocado, vezes a gravidade, vezes o volume de líquido deslocado, que é o volume submerso do objeto. Né? São iguais sempre. Não estou dizendo que o volume submerso é igual ao volume do próprio objeto, só se ele estiver totalmente submerso. Mas o volume submerso é igual ao volume de líquido que é deslocado. Então, basicamente, essa é a força de empuxo. Ela depende, basicamente, da densidade do líquido, da gravidade e do volume do objeto que está embaixo da água, que é igual ao volume deslocado. Agora, você pode pensar assim, tá, mas alguns objetos boiam, né, flutuam, e outros afundam. Do que depende isso? Então, isso depende de uma condição que a gente chama de condição de flutuação. Basicamente, depende da densidade e do peso do objeto. Então, vamos imaginar aqui 3 objetos que têm o mesmo volume. Se eles têm o mesmo volume, a gente já pode concluir, né, eles estão no mesmo líquido, a gente pode concluir que eles estão no mesmo líquido, têm a mesma força de empuxo. Então, vou representar o empuxo sobre esses 3 objetos. Então, aqui no objeto A, essa é a força de empuxo. No objeto B e no objeto C. Todos eles submetidos a uma força de empuxo. Vamos imaginar que o objeto A afunda. Por que ele afunda?
porque o peso dele é maior do que o empuxo. Então, o peso do bloco A é maior que o empuxo. E o peso é maior que o empuxo porque a densidade do bloco A é maior que a densidade do líquido. Tá? No bloco B, vamos imaginar que o bloco B ele vai emergir, isto é, ele vai flutuar, vai boiar. Por que que isso acontece? Porque o peso do bloco B é menor do que o empuxo. Por que que o peso do bloco B é menor do que o empuxo? Porque a sua densidade, então a densidade do bloco B é menor do que a densidade do líquido. E por fim nós temos um terceiro corpo que é o C. Vamos imaginar que você coloca ele no líquido e ele fica paradinho, estável. Por que que isso acontece? Porque o peso dele é exatamente igual ao empuxo. Isso acontece, por exemplo, com um submarino. Né? O submarino, para ficar estável lá, ele tem que igualar a sua densidade à densidade do próprio líquido, que no caso é a água. Então ele vai ficar em equilíbrio lá dentro do mar. Então o peso dele é igual à força de empuxo. Isso acontece porque a densidade desse corpo C, no nosso caso, é igual à densidade do líquido. Então essa é a condição que define se um corpo flutua, se ele afunda ou se ele fica em equilíbrio. É uma relação das densidades do corpo em relação à densidade do fluido no qual ele está imerso. Muito bem, gente, então basicamente isso que nós vemos agora é a força de empuxo, né? A gente define isso de forma assim usual como o princípio de Arquimedes, muito embora o princípio de Arquimedes está muito mais relacionado ao volume deslocado. É interessante que você veja, né, que você procure aí de uma pesquisada sobre como que o Arquimedes chegou nessa relação, tá? E eu espero também que vocês consigam agora fazer mais exercícios, que vocês tenham entendido melhor o que é a força de empuxo e de onde ela vem. Até a próxima aula.